Salve, salve, Nilson Aguiar aqui com você. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo que hoje o tema é pesado. Não sei se você já sofreu com isso, com complexo de inferioridade. Acredito que sim, porque todo mundo em um e outro nível acaba tendo um pouco desse complexo de inferioridade. E por que se dá esse complexo de inferioridade, né? Esse complexo de inferioridade nada mais é do que um bloqueio no nível de identidade. Eu não sei se você já estudou, se você não estudou, aqui no canal tem um vídeo chamado Os 5 Níveis da Mente. Então você vê que o nível de identidade é um dos níveis mais profundos. E por esse motivo o complexo de inferioridade ele é instalado na nossa mente logo ali na infância, nos primeiros anos de vida. Porque é nesse momento que o nível de identidade ele começa a se formar na nossa mente. Então, o complexo de inferioridade nada mais é do que um bloqueio no nível de identidade. E um bloqueio, independente de qual seja o bloqueio, o bloqueio nada mais é do que a forma errada de enxergar um acontecimento externo. Tá, tem outro vídeo no canal falando de bloqueios mentais também. Então, bloqueio nada mais é do que a forma errada de você enxergar um acontecimento externo. De repente, um acontecimento que aconteceu com você na sua infância e você não tinha a sabedoria para poder dar um outro ponto de vista, você acaba bloqueando a sua mente. E o bloqueio no nível de identidade é um dos bloqueios mais poderosos que tem, porque é o bloqueio que é formado do 0 até os 7, 8 anos, assim, mais ou menos. Então, mas a gente não vai entrar nesse assunto, porque tem vídeo falando aqui relacionado a bloqueio, relacionado a níveis da mente. Esse vídeo aqui a gente vai falar de complexo de inferioridade. E existem alguns níveis de complexo de inferioridade. E eu já vou explicar para você por que existem esses níveis e do que se dá esses níveis. Então algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos. E por que acontece isso? Porque, não sei se você já analisou, mas vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo externo, que é tudo que tem em sua volta, que é aquilo que você consegue enxergar. E vivemos no mundo interno, que é a forma que interpretamos o que está acontecendo em nossa volta. Uma pessoa que ela dá mais poder para o nível externo dela, é uma pessoa que ela sofre com uma quantidade maior de complexo de inferioridade. Então, por exemplo, se a gente for colocar em números, uma pessoa que ela vive 80% no nível externo, ela acredita mais naquilo que os olhos dela estão vendo, e vive 20% no seu mundo interno, ou seja, a interpretação daquilo que está acontecendo com ela, essa pessoa ela tem uma tendência maior em ter um complexo. Então algumas pessoas ela tem o seu poder interno, colocar aqui 50%, o seu poder externo 50%, então uma pessoa que tem 50% de complexo de inferioridade e qualquer outro complexo também. Então a quantidade de poder que você dá para os acontecimentos externos, quantidade de significado que você dá para os acontecimentos externos, acaba desenvolvendo em você vários complexos, não só o complexo de inferioridade. Então o ideal seria o quê? Seria você aprender a viver dentro do seu mundo interno. E o que seria o mundo interno? Seria a forma que você interpreta todos os acontecimentos que acontecem ao seu redor. Uma pessoa que ela consegue dominar o seu mundo interno é uma pessoa que não sofre tanto com os acontecimentos externos. Então, se a gente pegar um exemplo, uma pessoa que ela vive 100% externamente, é uma pessoa que ela vive à mercê de todos os acontecimentos. Então, ela vive reagindo. Uma pessoa que acredita mais no seu mundo externo do que no seu mundo interno, na forma que ela enxerga o mundo, uma pessoa dessa for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e se ela estiver na sala ali e de repente entrar alguém que está com uma roupa melhor do que a dela, ela já vai olhar e já vai julgar, vai falar, esse cara vai conseguir a vaga. Uma pessoa que vive mais externamente, se ela está perto de alguém que tem um poder aquisitivo maior do que o dela, ela vai julgar que aquela pessoa é maior do que ela. Porque ela não entende que o poder está dentro do mundo interno dela. Quando eu falo poder, eu digo no sentido de poder de você controlar a sua vida. Não é poder de sair soltando magia pela mão, nada disso. É o poder de você conseguir controlar a sua vida. Então beleza, se o complexo de inferioridade
ele está relacionado com o nosso nível de identidade, e a quantidade de complexo que eu tenho depende do quanto de atenção que eu dou para as coisas externas e para as coisas internas, como que eu faço para mim dar mais atenção para o meu poder pessoal, para o meu poder interior? Para dar mais atenção para aquilo que eu controlo. Para você conseguir ter um controle maior das coisas que acontecem fora de você, você precisa ter um controle maior das coisas que acontecem dentro de você. E para isso você precisa começar a entender o que é real e o que não é real. Você precisa começar a entender o que é verdade. Você precisa começar a entender que tudo o que acontece ao seu redor depende da interpretação que você dá para aquilo. Todo acontecimento que acontece fora de você, na verdade, é um reflexo do que você consegue enxergar dentro de você também. Então, quando você começa a entender isso, o jogo começa a virar para você. Porque você começa a entender que você é a fonte. E quando você começa a entender que você é a fonte do quê? A fonte de todos os acontecimentos da sua vida. Quando você começa a entender que você é a fonte, que dentro de você tem o poder de você controlar a sua vida e, consequentemente, começar a controlar os acontecimentos externos, o complexo acaba. Porque se você vive 100% dentro de você, se você realmente acredita que as coisas que estão acontecendo fora de você é um reflexo do que já aconteceu dentro de você, as coisas externas ela para de ter um controle sobre você. Então, se a gente pegar de novo aquela metáfora da pessoa que ela está esperando para fazer uma vaga de emprego e entra alguém que tem uma roupa melhor do que a dela, essa pessoa não vai incomodar. Se você vive 100% da sua fonte, se você realmente começa a acreditar que você é a fonte. Porque se a gente for analisar todas as ideias, todas as grandes ideias, ela partiu de dentro. Não existe ideia fora. Inclusive, não existe problemas internos. Todo problema que você tem na sua vida é um acontecimento externo que acabou influenciando você internamente. Então, se a gente for analisar o que são os eventos e de que forma que isso tem um controle sobre nós, nós damos significado para cada evento externo. Então, um evento que acontece com você, você julga se é bom ou se esse evento é ruim. Agora, uma mesma pessoa, na mesma situação, o mesmo evento, ela pode ter um ponto de vista diferente de você. Então, nessa analogia, a gente já começa a entender que as coisas que acontecem dentro da gente é mais real do que as coisas que estão acontecendo aqui fora. Quando a gente começa a entender isso, as coisas de fora, ela para de exercer poder sobre nós. E a gente passa a exercer poder sobre elas. A gente passa a ressignificar os acontecimentos externos. Então, se você conseguir entender essa analogia que eu estou passando para vocês, se você conseguir entender que as coisas que acontecem dentro de você é mais real do que as coisas que acontecem fora, o complexo de inferioridade ele acaba na hora. Porque você passa a perceber que, independente do que a pessoa que está do seu lado tenha, independente se o carro dela é melhor que o seu, se a casa dela é melhor do que a sua, você começa a entender que aquilo ali é algo que você também consegue atingir. Que aquela pessoa ela precisou de técnicas e estudos para conseguir atingir aquilo ali. Eu não estou tirando o mérito das pessoas pelo aquilo que elas conseguiram, não é isso. O que eu quero é que você entenda que aquela pessoa não é melhor do que você pelo que ela tem. Ela pode ser melhor do que você pelo aquilo que ela sabe. E aquilo que ela sabe, se você quiser, você também consegue ter. Basta você pagar o preço. Então, quando você começa a enxergar o mundo dessa forma, você começa a mudar sua visão em relação às pessoas, o complexo de inferioridade começa a acabar. Então, quando você estiver perto de alguém que em outra hora te incomodava pelo aquilo que ela tem, a forma que ela fala, e você começa a entender que você é a fonte de todos os acontecimentos da sua vida, aquela pessoa ela para de exercer poder sobre você. E é interessante que quando alguém que tem um complexo de inferioridade chega perto de alguém que tem um controle maior sobre os seus pensamentos, essa pessoa geralmente ela controla a que tem complexo. Conscientemente ou inconscientemente. Porque ela percebe que aquela pessoa que tem complexo, ela vive das coisas que acontecem fora. Então ela é uma pessoa que reage.
uma pessoa que está sempre reagindo aos acontecimentos. Então a ideia é começar a desenvolver o seu nível de identidade, quem você é de verdade. Se você for analisar quem você é, você não é o seu nome. Você não é a roupa que você usa. Você não é as circunstâncias que você tem hoje, independente de qual seja a circunstância. Você não é isso. Você é muito maior que isso. Isso foi o que você aceitou. Se você vive uma circunstância difícil hoje, foi a circunstância que você aceitou para você. E não tem que ser dessa forma. A partir do momento que você começa a entender que você é a fonte de tudo que acontece na sua vida, qualquer complexo ele desaparece. Porque o complexo de inferioridade nada mais é do que a crença na parte da autoimagem. Você não acredita que você é capaz de fazer algo. Você não acredita que você é bom o suficiente. Mas a raiz do complexo de inferioridade está no nível de identidade. A pessoa que tem complexo de inferioridade é porque ela não sabe quem ela é. E essa pessoa, ela vai comer o pão que o diabo amassou na vida porque ela não sabe quem ela é. A partir do momento que ela começa a entender quem ela é de verdade, ela para de dar ouvido para as coisas que acontecem fora dela e começa a escutar as coisas que acontecem dentro dela. Ela começa a se mexer. E todo o complexo começa a desaparecer da vida dela. Complexo de inferioridade ou qualquer outro complexo que seja. Todos os complexos eles estão a nível de identidade. Então começa a enxergar a verdade. E a verdade é que você é a fonte, que dentro de você tem o poder de mudar a sua vida. E mudar a vida de outras pessoas. Faça o teste. Não acredita no que eu estou falando, faça o teste. Começa a focar em como você consegue, como você pode mudar as coisas ao seu redor para você ver. Você vai perceber que dentro de você tem uma força que você nem imagina que existia, que existia até agora. Então faça esse teste. Comece a focar. De que forma que eu consigo mudar a minha realidade e mudar a realidade de outras pessoas? E aí você aprende que quando você tem um objetivo e você pega o seu objetivo e transforma num objetivo maior, num objetivo de outras pessoas, as coisas começam a mudar para você. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que você acredite que precisa dessa mensagem que você acabou de ouvir. Faça assim como eu. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Eu estou tentando mudar as coisas ao meu redor. E faça a sua parte. Pegue esse vídeo e compartilhe com alguém que precise de verdade. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Porque nesse canal aqui a intenção é fazer a diferença. A intenção é poder ajudar. Deixa seu comentário aqui o que você achou do vídeo. Ou que tipo de vídeo que você gostaria que a gente falasse aqui no canal. Acione o sininho para você receber mais vídeos, porque diariamente eu estou colocando um vídeo aqui para fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como eu estou fazendo na sua. Tá? Abraço.